Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. Vasco empatou com o Bragantino em 2-2 em São Januário. Um jogo que fica o gostinho amargo do empate, mas como os deuses do futebol nem sempre são injustos, né? Dessa vez eles foram justos. O Vasco contra o Atlético Goianiense fez uma partida muito ruim e conseguiu um empate, não merecendo o empate. E ontem, pelo segundo tempo que o Vasco vinha fazendo, o Vasco não merecia ter qualquer outro resultado se não fosse a vitória pelo segundo tempo que fez em cima do Bragantino. Então, as coisas meio que ali se encaixaram numa partida que era classificatória para a quarta de final e outra que era de classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco deixa de somar 3 pontos. Vou falar dessa partida aqui, mas antes de mais nada peço para você deixar o like, se inscrever, ir lá no TikTok, ver os vídeos curtos, seguir a gente também, compartilhar caso goste do nosso resumo. Na verdade, dos últimos 4 jogos que o Vasco vem caindo de rendimento, depois de fazer uma campanha de 4 vitórias seguidas e subir entre o top 10 aí da classificação do Brasileirão, o Vasco nessas últimas 4 partidas obteve 2 derrotas e 2 empates. Empate amargo ontem, como eu falei, e empate saboroso na quarta-feira, porque fez uma partida taticamente muito fraca. Ontem o Vasco não fez uma partida taticamente fraca, porém fez uma partida tecnicamente com jogadas individuais, com lances individuais de alguns jogadores, principalmente o Léo, o Sforza, abaixo, tecnicamente muito abaixo, com falhas individuais que comprometeram o resultado. Então o Vasco preocupa um pouco a parte psicológica, principalmente dessa equipe, que já é uma parte psicológica um pouco abalada, um pouco desestruturada aí para competições assim grandes de peso. O campeonato de terça-feira que vai ser decidido é o mais importante. O Campeonato Brasileiro, eu acho que o Rafael Paiva ontem fez certo em deixar o Verratti no banco. Paulo Henrique e Piton já não jogaram. O Felipe Coutinho entrou no lugar do Payet no segundo tempo, com o Payet sendo titular. Essa mescla é interessante. Por mais que os jogadores ainda assim falhem individualmente, né? Como eu falei, o Léo ontem, o Sforza também um pouco mal, o Puma Rodrigues também dando alguns espaços ali nas suas costas. É importante você botar o time para jogar e variar esquemas táticos. Ontem o Vasco jogou com 4 no meio campo, com Souza estreando, Souza ainda fora de ritmo. Acho que ele tem que ficar um pouco no banco, não deve entrar contra o Atlético Goianiense. Ele testando essas novas formações para tentar achar uma solução, porque o que a gente viu quarta-feira contra o Atlético Goianiense foi algo muito feio, um time muito mal. O Atlético Goianiense perdendo uma oportunidade de garantir sua classificação na quarta-feira, porque teve muitas chances, e chances claras de fazer 2, 3, 4, e o Vasco conseguiu um empate numa jogada característica do Vasco aí, que caracterizou esse ano de 2023 e parte desse ano de 2024, que é o cruzamento do Piton e gol do Verratti. O Vasco conseguiu ali se salvar de uma goleada. Tô falando desses 2 jogos, galera, para resumir o momento do Vasco, já que eu não consegui fazer pós-jogo na quarta-feira, problemas aí particulares, e ontem também não consegui por problemas particulares. Então, fazendo um resumo dessas 2 partidas, um empate contra o Atlético Goianiense, preocupante pela parte tática do Vasco, que não jogou nada, alguns jogadores também muito abaixo individualmente, mas principalmente a parte tática, o Vasco não conseguiu jogar, o time muito mal, o Hugo Moura, o Matheus Carvalho muito mal, as laterais, o Piton também não conseguindo marcar, apesar de ter dado assistência, e ontem, na ausência desses jogadores, como o Piton, como o Paulo Henrique, o Souza entrando no meio campo, para tentar pegar um pouco de ritmo de jogo também. Então, apesar de tudo isso, e o Matheus Carvalho também não jogando, apesar de tudo isso, o Vasco conseguiu melhorar muito no segundo tempo, com a entrada do Coutinho, do Verratti, alguns titulares ali absolutos do Vasco. Então, o que eu reparo, o que na verdade todo mundo tem reparado, que o Vasco realmente tem oscilado muito nesses últimos 4 jogos. Derrotas para o Atlético Mineiro, Grêmio, e empates com o Atlético Goianiense e empate com o Bragantino. Esses resultados não são assim o fim do mundo, porque perder para o Atlético e para o Grêmio fora de casa são resultados que times grandes, né, que jogam com suas torcidas aí empurrando, são resultados assim que a gente aceita mais. A gente não aceita partidas como contra o Atlético Goianiense, que o Vasco foi totalmente dominado, o Vasco não conseguiu trocar 3 passes durante quase que o jogo inteiro. Foi melhorar um pouquinho ali no final, o Rafael Paiva teve dificuldade para fazer a leitura do jogo, e o Verratti mais uma vez salvando ali na parte ofensiva do Vasco. E ontem o Vasco fez uma partida no primeiro tempo muito abaixo, com falha individual do Léo,
que a torcida já não tem paciência, pega no pé e atrapalha, claro que atrapalha, jogador inseguro, não vai conseguir desenvolver na sua plenitude. Então, para mim, na minha opinião, já seria o caso de tirar o Léo do time, bota o Lincoln, faz um esquema mais protegido, tira o Léo, poupa o Léo. Claro, vão ser titulares voltando, como Lucas Piton, Paulo Henrique voltando, Matheus Carvalho voltando, o Verratti sendo titular, provavelmente Coutinho sendo titular. O Vasco já ganha corpo, o Adson ontem fez uma grande partida, então esses jogadores vindo para jogar contra o Atlético Goianiense na terça-feira dão aquele ânimo. Mas o Vasco tem que tomar muito, muito cuidado com a parte psicológica, principalmente. O Atlético Goianiense vai ser franco atirador, vem tomando pancada de todo mundo no Brasileirão. Ontem foi goleado pelo Botafogo, então é uma partida muito preocupante no sentido de não elenco por elenco, não time técnico por time técnico, porque o Vasco tem mais que o Atlético Goianiense. Mas a parte mental, em trazer a torcida para jogar junto com o Vasco é fundamental. Então eu tiraria o Léo do time, botaria talvez o Lincoln num esquema mais protegido ali junto com o Maicon, já que a gente não tem ainda o nosso Paulo, o nosso zagueiro aí que tá João Vitor, que está ainda contundido, ainda no departamento médico, faria um esquema mais protegido. O Lincoln já jogou, já sentiu que é uma pressão de um time principal, botaria o Lincoln para jogar do lado do Maicon. Mas os dois são pé direito. Faz um esquema protegido com eles ali, que dá para fazer um esquema aí de proteção à zaga, que dá para jogar sim com o Lincoln na zaga. Mas eu acho pouco provável que o Rafael Paiva vai arriscar num jogo de mata-mata, né, da Copa do Brasil. Eu, particularmente, tiraria o Léo e botaria o Lincoln, mas provavelmente o Léo vai ser o titular por falta de opções. Esse é o problema de elenco, esse é o problema que o Vasco vai ter que buscar resolver. O Marcelo Santana, diretor de futebol, vai ter que dar um jeito, vai ter que usar sua criatividade. O Vasco não tem grana, mas tem que ter um elenco melhor. Para esse tipo de caso, você dá uma segurada no jogador. O Léo nitidamente não está bem. O Esforça, provavelmente, é o reserva, então ele não tem preocupação com o Esforça. O Esforça ontem jogou porque o Rafael Paiva quis dar rodagem, quis poupar alguns jogadores para terça-feira, já que o nível a proximidade dos jogos tem sido maior agora e alguns jogadores têm sentido mais. Então, para o jogo de terça-feira, a minha equipe seria Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Maicon e o Lincoln. Na lateral esquerda eu colocaria o Piton, óbvio, voltando, Matheus Carvalho e o Hugo Moura na proteção. O Payet entrando como titular, para mim eu não colocaria o Coutinho como titular, já que o Payet ontem no segundo tempo melhorou. O Adson, o David ainda daria uma oportunidade para o David jogar, mas com alguns jogadores ali já na cola, o GB pedindo passagem. E o Verratti centroavante. Esse seria meu time titular. Claro que no segundo tempo botaria o Coutinho mais fresco, mais novo, com mais disposição, para dar, de repente, o Vasco precisando, um ímpeto maior ofensivo. Tiraria talvez até um volante, caso o Vasco precise aí fazer o resultado. Porque o Atlético Goianiense, galera, ele vai ser franco atirador, ele vai vir com tudo. Você tendo dois jogadores, principalmente no segundo tempo, para municiar Adson, Verratti e o David ali pelo lado esquerdo, eu acho importante, eu acho que pode ser bom para o Vasco conseguir construir um placar aí até tranquilo. Eu acho que não vai ser fácil, tá? O jogo não vai ser fácil. O Vasco não consegue facilitar para ele os jogos, mas eu acho que o Vasco tem total chance de passar por umas quartas de final desde 2015, quando enfrentou o São Paulo e foi eliminado. É importante por grana, né? São quase 5 milhões de reais que o Vasco vai embolsar. É importante também para o Atlético, então o Atlético vai vir, como eu falei, com tudo para essa partida. Se eu não me engano, poupou alguns jogadores ontem contra o Botafogo, então é para o Vasco abrir muito o olho aí para essa partida de terça-feira. O Vasco é favorito. O Vasco, pelo segundo tempo que fez ontem, dá uma esperança para o torcedor de conseguir alguma coisa, de tentar ali, de repente, vencer até com uma certa tranquilidade. O Adson jogando bastante, o Verratti entrando bem. O Puma Rodrigues defensivamente, como sempre, mal. Eu acho que ele é mais um ala esquerda, um ala direita do que um defensor, mas ele atacando bem, defendendo mal. O Vitor Luiz ontem fez uma partida importante, é um reserva importante, uma partida boa. E alguns titulares voltando, que é o caso do Piton. Piton foi bom ter deixado ele. Foi bom até, não sei se ele estava suspenso ou foi poupado, mas foi bom ele não jogar essa partida, para ele dar aquela recuperada. Ele vinha caindo de rendimento jogo após jogo. Contra o Atlético Goianiense lá ele foi mal, ele vai voltar agora na terça-feira. Espero que com mais disposição, com mais fôlego, para tentar fazer o Vasco aí, ajudar o Vasco a vencer. Então é isso, galera. Mais uma vez eu agradeço a paciência e a compreensão de vocês por não ter feito pós-jogo aí das últimas duas partidas, mas terça-feira estarei de volta, fazendo aí logo após o jogo aí, espero que com a classificação do Vasco para as quartas de final da Copa do Brasil. Valeu? É isso, saudações vascaínas sempre. Fui!